Bom dia, pessoal, tudo bem? Hoje nosso tema vai ser foi uma sugestão, achei super bem-vinda essa sugestão, que é a alienação parental. Eu acho que é muito importante realmente a gente falar um pouquinho, já que falamos de família, e aí o meu contexto, né, a minha opinião sobre família foi uma coisa mais ampla. Mas vamos falar então da família, aquela restrita dentro de casa, pai, mãe, os irmãos, né? E aí é onde entra realmente essa questão de alienação parental. Apesar que, na minha opinião, apesar disso estar muito inserido realmente dentro do contexto familiar, eu também acho que isso ocorre em qualquer situação, inclusive em amizades, fora do lar, fora do ambiente familiar. Mas o que seria uma alienação parental? É a exposição que a gente faz dos nossos filhos em relação aos nossos problemas, às nossas frustrações, às nossas angústias, enfim, a todo o nosso emocional prejudicado e desequilibrado. A gente acaba envolvendo eles nisso, sendo que eles não têm nem a maturidade ainda de compreensão, né? Eles estão em formação de caráter, eles estão em formação de personalidade e a gente acaba envolvendo eles em algo em uma ação cruel da nossa falta de sensibilidade e do nosso desequilíbrio emocional e moral. É um exemplo muito claro disso e que acontece frequentemente são as brigas entre os casais, onde existem as ofensas e a criança fica exposta a esse ambiente. Uma separação, o pai fala mal da mãe, a mãe fala mal do pai, e aí eu venho com uma pergunta. Eu já fiz isso em algumas das terapias que eu fiz, a seguinte pergunta: o porquê que a gente faz isso com os nossos filhos, se quando se quando estávamos casados bem e felizes, nós planejamos a vinda deles e agora eles se tornam alvo de algo que para nós já está sendo um problema, que é o nosso convívio conjugal. Eles não têm nada a ver com isso, absolutamente nada a ver com isso. Mesmo numa gravidez indesejada, porque a gravidez indesejada ela ocorre porque às vezes nos descuidamos também. Então, eles têm nada a ver com isso, nada a ver. O problema é nosso. Eu acho que eu já falei em alguns vídeos também que toda ação gera uma reação. Tudo aquilo que a gente manda para o universo volta para nós. E a gente não pode, o problema é nosso, volta para nós. A gente não pode fazer transferência de problema, principalmente para uma criança, que não tem nada a ver, que não tem maturidade para lidar. Se nós adultos não estamos tendo a maturidade para lidar, que dirá a criança, que está em formação de caráter? E é nossa obrigação moral formar esse caráter para um futuro melhor, para o mundo, para os nossos filhos, para nós, né? Existem gravidez que acontecem na fase muito jovem do casal, né? Às vezes na adolescência. E aí realmente eles não têm, nem eles também não têm maturidade para lidar com isso. Uma sugestão que eu sempre dou, quando isso acontece e a gente ainda não tem maturidade e com o passar dos anos a gente criando essa maturidade, vem aquele arrependimento, puxa vida, eu deveria ter feito diferente com meu filho, nunca é tarde. É sempre uma boa conversa, explicar toda uma situação e deixar claro que também não éramos capazes de enfrentar a situação com esse senso moral tão equilibrado, é muito importante. É sempre importante a gente abrir o jogo e também demonstrar as nossas fragilidades. Mas hoje a gente tem tanto, né, a gente vê tanto, tem tanto estudo, a gente tem tanto acesso a tantas informações, e eu acho que é importante a gente ler, eu acho que é importante a gente buscar essas informações, sim,
porque a gente não pode fazer os nossos filhos reféns da nossa imaturidade, reféns de tudo aquilo que a gente está frustrado na nossa vida, das nossas frustrações. Eles não podem ser. Nós vamos criar adultos revoltados, inseguros, infelizes, que não vão ter a menor vontade de estar conosco no futuro, de ter o pai e a mãe presentes na vida, porque as lembranças são doloridas e toda lembrança dolorida a gente afasta. Irmãos, aí assim, a alienação parental está mais relacionado a essa exposição que a gente faz os filhos para os nossos problemas. Eu não estou entrando nos detalhes mínimos porque o vídeo é muito curto. Isso é o básico que eu estou falando. Mas outra situação que me chama atenção, e eu acho importante falar, é quando a gente tem filhos, né, 2, 3 filhos, e a gente faz cruelmente a comparação de um com o outro. Não façam isso. Pais, não façam isso. Avós, tios, não façam isso. Cada um tem a sua personalidade, cada um tem o seu DNA e cada um tem o seu valor e a sua importância. Independente de você achar que um é mais inteligente que o outro, um é mais esperto, ágil que o outro, todos têm a sua importância e todos têm virtudes e defeitos. Ninguém é anjo, ninguém é o soberano, todos têm virtudes, todos têm defeitos. Por que a gente enaltece tanto um em detrimento do outro? Isso é crueldade e gera também aquele adulto que se sente menos. Não façam isso. Amem seus filhos. Eu amo todos, mas eu tenho mais afinidade com fulano. Ok, afinidade ok, mas você não precisa demonstrar na forma da exposição. Tá vendo? Fulano é uma beleza, mas Beltrano, não tem mais jeito não, gente. Isso eu ouço muito, muito, muito. Não façam isso. Não façam. Porque os nossos filhos são responsabilidades morais que nós temos para com o planeta Terra, para com o universo. E aí, o que a gente quer para o nosso futuro? É só a gente deve fazer isso através das ações, criando nossos filhos para serem seres humanos melhores. E com isso, amor, pensar neles, no que seria bom. Aquele ditado que eu sempre falo, o que eu não quero para mim, eu não quero para o outro. Quando tem uma briga, quando tem alguma coisa que nos desgasta emocionalmente, a gente quer ficar perto? Então, para que a gente vai expor os nossos filhos em situações que só cabe a nós resolver? Pensem nisso. Adorei esse tema, achei super bacana, é um tema que faz a gente pensar mesmo o que a gente quer para o nosso dia de amanhã. Porque a gente vai precisar dos nossos filhos no amanhã. Que filhos a gente vai querer ao nosso lado? Pensem nisso. Fiquem com Deus. Muito obrigada por mais esse dia. Depois eu coloco no Insta o nosso tema de amanhã. Se quiserem dar sugestões, manda sugestões aí que a gente vai falando, tá bom? Um ótimo sábado. Excelente sábado para todos nós. E curtam aqui no meu canal do YouTube Adriane Mobili. Fiquem com Deus e muito obrigada. Tchau, tchau, gente.